Meus amigos, diga uma coisa a mim, vocês recordam quando eu dizia que o inverno estava chegando? Depois que o inverno chegou? Pois é, a grande nevasca se aproxima, e é isso que a gente vai ver a partir de agora. E pense no negócio orquestrado, não é de hoje que nós estamos falando aí a respeito do MST, a sua relação com alguns grupos de terror, bem como o seu treinamento na Venezuela, inclusive arcado pelo seu dinheiro através do Ministério da Agricultura. Financiamento esse que foi cortado por Jair Messias Bolsonaro. Já mostramos inúmeras fotos, inúmeros vínculos do alcoólatra Lula com alguns líderes do Hamas, da Hezbollah, dentre outros grupos aí de terror. Mas nós vimos também recentemente algumas empreitadas do MST já orquestradamente, sincronizadamente em tomadas de supermercados, provocando caos e dando a sensação de insegurança à sociedade. Mas agora nós tivemos mais um evento. Acompanhe aí comigo. A polícia, gente, a polícia prendeu o primeiro suspeito de participar desse ataque. Esse ataque que você está vendo aí a uma transportadora de valores na cidade de Guarapuava, no interior do Paraná. O homem detido é um morador da própria cidade. Segundo a investigação, ele ajudou ali a cuidar da parte logística, fornecendo armas à quadrilha. Essa quadrilha é formada por cerca de 30 criminosos. A Polícia Civil do Paraná disse que o material coletado até agora vai ser cruzado com impressões digitais que já estão nos bancos de dados da própria polícia. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná confirmou que 12 veículos usados pelos bandidos já foram localizados. Eram 8 no início do 360, chegou a 12. Olha as armas, gente. Além disso, 9 armas, R$ 1.400 em espécie. Olha como é que os carros foram deixados na fuga. Barulho de tiros incessantes, ela dizendo que saberia o que fazer para acalmar a situação pavorosa. É isso aí, pessoal. Nós tivemos então a grande empreitada aí desse pessoalzinho, destas organizações criminosas contra a sociedade, contra o povo de bem, para empreender o mal. Simplesmente sitiaram a sociedade, sequestraram a sociedade, fizeram cordões de isolamento com seres humanos. Isso é inaceitável, rapaz. Detalhe, não é a primeira vez que está acontecendo. Lembra de Criciúma? Pois é. Observe o calibre das armas usadas. Observe a forma como tudo foi arquitetado e implementado. E qual, afinal, a relação disso com o MST e o Presidente da República? Acompanha comigo. A relação do grupo guerrilheiro, da organização criminosa do MST com outras organizações criminosas como o PCC, tanto quanto com as Farc, não é novidade para ninguém. Você pode acompanhar, então, aqui a título de curiosidade e refrescando memória. O MST é igual ao PCC e o Comando Vermelho, log do Magno. Aqui você tem, então, polícia investiga supostas ligações entre integrantes do MST e do PCC, em 18 de maio de 2006. Você também tem aqui em Bolsonaro dá mais um passo, compara MST e MTST ao PCC e ao Comando Vermelho. Tá certo? Isso foi feito numa postagem do Presidente da República, onde ele diz o seguinte: ano passado, em pré-campanha, constatei algumas torres de transmissão de energia no estado do Pará, continham em média 200 pneus. O MST ameaçava tocar fogo caso fizessem reintegração de posse naquelas áreas. PCC, Comando Vermelho, caso se unam então ao MST e ao MTST, seria, né não? Pois é, o Presidente da República faz essa postagem e agora você sabe que o Presidente da República está ligado no movimento como um todo. Você soma isso a uma outra matéria soltada aí por Augusto Nunes em 2017 que diz: as invasões da semana confirmam que o MST é a versão rural do PCC. Essa preocupação vem de longa data. Em 2005, o senador da República, Romeu Tuma, do PFL São Paulo, mostrou-se preocupado com a informação publicada pela revista Veja, na qual trazia ligações perigosas. Segundo a revista, então, escutas telefônicas feitas pela Polícia Militar Paulista fornecem, então, indícios de que os movimentos dos trabalhadores sem terra teriam, então, orientado o primeiro comando da capital a organizar o protesto de parentes de presidiários que pediam mudanças no regime de visitas. O PCC é uma organização criminosa que atua no estado de São Paulo. E sem por vir, nós temos aqui um julgado em 2006 de um juiz brasileiro que disse: o PCC tem ligações com as Farc. O juiz federal Odilon de Oliveira diz que a organização criminosa, o primeiro comando da capital, mantém ligações com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E agora, em 2017, o PCC está recrutando guerrilheiros das Farc, disse então aí a revista Exame. E agora, em 2019, o site DefesaNet soltou a seguinte matéria: Comando Vermelho, parceria com o maior grupo guerrilheiro da América Latina para viabilizar o tráfico. Integrantes do Exército de Libertação
Corporação Nacional tem presença esporádica no Brasil para controlar as atividades ilícitas que mantém no país. Tudo bem, então agora nós já temos um desenho feito do PCC, MTST, MST, bem como as Farc, todas correlacionadas. Então, de repente, uma insurgência, uma movimentação começa a ser ocasionada no país, ser protagonizada, então, por forças rebeldes que ninguém conhece, ninguém sabe para que lado vai, qual é a frescura que tá rolando, mas a corja de vagabundos tá ali frescando o tempo todo. Você não sabe muito bem? Pois é. Vamos ver se o MTST se comprometeu ou se ele tem expectativa de ajudar Lula e até onde ele vai. Temos que transformar a campanha para o Lula não só em retórica, né? Ou achar que o Lula vai ganhar as eleições pela publicidade ou pela campanha partidária. Nós temos que transformar a campanha do Lula numa campanha de massa, uma campanha que debate ideia. E, portanto, quem tem que fazer isso é a militância, organizar comitês populares em todo o Brasil. A eleição do Lula não é mais um tema do PT ou da esquerda. A eleição do Lula é uma necessidade para nós mudarmos o Brasil. Senão vão ser mais 4 anos de caos. O movimento entrará forte na campanha do Lula, João? Com todas as nossas forças. E vamos rezar para todos os santos, acender vela para os orixás, tudo que tu pode imaginar. Eu quero paz e democracia. Mas eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo quando o João Pedro Estéreo colocar o exército dele do nosso lado. E agora uma situação no mínimo curiosa. Verifique então a postagem do vice-presidente da Ibraspal, Instituto Brasil-Palestina. Comemoração pelo Dia da Terra Palestina, com plantio de um pé de oliveira e um de ipê branco na Embaixada da Palestina, em Brasília, simbolizando a solidariedade do povo brasileiro com a luta de libertação da Palestina do rio ao mar, ou seja, território todo. Olha só quem tá ali. Você está vendo, então, a bandeira do PT? Algo muito curioso. Será que tem alguma coisa a nos dizer? Ou será que não? Mas um fato, o senhor que segura aí o quadro, ele, na verdade, é um dos indivíduos, até onde consta, informações integrante aí do Hamas. Então você tem o vice-presidente que serve, inclusive, como interlocutor de grupos como Hezbollah. Agora, qual que é a motivação? A motivação é porque, segundo eles, esses grupos como Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, na verdade, são movimentos sociais, não grupos de terror. O que é que o MST está fazendo ali? Essa história é antiga, meus amigos. Vocês sabem disso. Então, agora somem tudo isso a postagem do senador da República, Randolfinho Rodrigues. Ele, o saltitantezinho. Pois é, ele chegou a dizer que a democracia no nosso Brasil não resiste a este mandato, muito menos a um vindouro. O senador da República falou isso naquele vídeo de convocação ao som da Internacional Socialista, conforme ele mesmo disse. Se ligue nisso. Pois é, nosso Bambizinho aí, do Cobra Kai, do Cai na Cobra, tá dizendo o seguinte, e na verdade, é necessário uma manifestação popular através do MST. Ele convoca o MST para as ruas, convoca o MST contra o presidente da República, convoca o MST para poder interferir e sequer permitir que esse mandato termine. Veja só como são as coisas. E também, em contrapartida, você tem a postagem do próprio MST, dizendo: a democracia no nosso Brasil não resiste a este mandato de Jair Bolsonaro. Ir para as ruas, colocar fim neste governo, é uma tarefa, sobretudo, civilizatória para todos nós. Em atividade interna do MST, o senador Randolfinho Rodrigues faz um balanço da CPI do Covid, desde sua criação, as denúncias que receberam e quais os seus possíveis desfechos. Acompanhe, olha só, coisa bela. Destarte, meus amigos, nos é permitido concluir sim que todas essas ações não são ao acaso de jeito nenhum, são orquestradas para provocar o grande caos, a grande crise, onde inúmeras capitais brasileiras seriam então açoitadas, ou seja, invadidas aí pelo MST ou por esses movimentos, contando com o crime organizado. Você vê que após longo treinamento, então, alguns grupos começam a se manifestar em capitais, invadindo supermercados, saqueando lojas e agora sitiando cidades. Eu tô falando, estão sitiando cidades, pessoal. Aí você soma essa informação com, infelizmente, eu sei que o presidente pode ficar até chateado, a vida dele e tudo, mas uma nação depende dele. Meus filhos, os seus filhos, os nossos netos dependem da sobrevivência desse homem. E não é à toa, não, que eu falo isso, pessoal. Vocês podem ver aqui o tipo de mensagem que eu recebo com certa frequência e isso me preocupa cada vez mais. É complicado, vou preservar aqui a identidade da pessoa, mas ela estava conversando com um dos seus agentes, das pessoas com a qual ela se relaciona e empreende um trabalho de inteligência, e ele manda aqui uma foto com o Jair Bolsonaro. Vocês podem observar, a
a foto aqui bem perto do presidente da República dizendo mitei. E ele então sai e indaga. As pessoas onde você está passaram por algum tipo de revista ou controle? Isso às 14h36 da tarde. E ele responde nenhum. Às 16h09. Depois ele pergunta, ou seja, se você estivesse armado, poderia ter dado um tiro no presidente? Pois é. Ele responde dizendo, facinho. Pessoal, a gente sabe que o presidente da República é um ser livre, ele é um homem nobre, um homem justo, um homem honrado, a gente sabe que pertence a ele, mas nesse momento é necessário maiores cuidados. Isso aqui me deixa enlouquecidamente preocupado. O futuro dessa nação depende da sobrevivência desse homem, da eleição desse homem. Eleito ele será. Vivo também ele tem que chegar lá. Tá certo, pessoal? Então eu deixo aqui o meu registro de preocupação. O GSI precisa cuidar mais do presidente da República, pois ele é o único cheiro de esperança que nós temos para toda essa nação. Tá certo? E não por acaso eu digo isso, vocês sabem que a questão de Messias não é à toa. Se você quiser acompanhar e puder acompanhar na sua tela agora, nesse momento, eu aconselho. Dá uma olhadinha para cá para tua tela. Tá certo? Olha aí. Veja se isso é o acaso. Aqui você vai ter o quê? Olha a imagem abaixo e a imagem acima, pessoal. Dá uma olhadinha aí. Com certeza você vai gostar de ver o que você vai ver. Observe o presidente da República e os dois laterais. Lateral esquerda. Observe o braço. Exatamente na posição. Inclusive parece até que a oquinha lá da frente, a barraca da frente faz um chapéu como ele está na foto aqui abaixo. Certo? E ainda tem um indivíduo ladeando na mesma posição. Você vai ter o presidente da República fazendo a mesma posição aqui no centro. E à sua direita o indivíduo com o mesmo braço. Quem não considera como razoável, ou quem não acredita em, destino, ou pelo menos em Messias, desculpa, mas eu acredito. Jair Messias Bolsonaro não veio do mundo dos mortos, beijou os lábios da morte. À toa, meu amiguinho. Agora eu quero é ver, vem comigo. Pessoal, nós vamos ficando por aqui, mas agora eu quero te convidar. 4h30 da tarde, eu tô agora, nesse momento, ao vivo lá no Jornal NQC. Preciso que você vá lá, fique nem que seja um minutinho. Vai lá, por favor, nem que seja um minuto. Pedindo de coração, é agora mesmo. Eu tô agora, nesse minuto. Vai lá. Vamos lá, vem. Tá certo? Beijo no coração, a gente se vê agora. Tchau, tchau.